Boa tarde, o Senado Notícias está no ar. Debater a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e os reflexos nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população. Esse foi o objetivo da sessão temática de debates no plenário do Senado nesta segunda-feira. A deputada e professora de Direito, Janaína Pascoal, mostrou-se preocupada com leis no âmbito municipal, com restrições e punições a quem não tomou vacina. Elas estariam cerceando direitos fundamentais sem previsão legal. Em São Paulo, há cidades em que os prefeitos baixaram normativas proibindo as pessoas de ingressarem em farmácias, senhor senador, em supermercados. Cada prefeito baixou uma normativa diferente para disciplinar a atuação dos funcionários públicos. Eu pergunto, onde essas penas estão previstas? Em que lei? O procurador do Ministério Público do Trabalho discorreu sobre a possibilidade de haver demissão por justa causa de trabalhadores que se recusarem a se vacinar. Para haver uma justa causa, há que se reconhecer nos programas de saúde da empresa o risco biológico. E desse reconhecimento eu vou gerar o dever de informação. Eu vou informar para os meus trabalhadores por que a cobertura vacinal é segura, tá? E aqui eu faço uma ressalva. Não cabe ao Ministério Público do Trabalho questionar órgãos técnicos e científicos como a Anvisa. E a Anvisa nos possibilita trabalhar com a certeza técnico, científico, jurídica de que há segurança nas vacinas que estão dentro dos programas de imunização. Ele ponderou que a demissão só deve ocorrer se não houver possibilidade de serviço remoto para aquela situação, por exemplo. E lembrou que, em questão de saúde pública, há deveres, tanto do empregador quanto do empregado. Dever do empregador emitir ordens de serviço de acordo com as diretrizes da autoridade sanitária, tá? E o artigo 158 estabelece que ao empregado é dever de cumprir aquelas ordens. A pedido do Senado, uma comissão de juristas vai revisar a lei de impeachment e apresentar sugestões de modificação no dispositivo legal. A lei é de 1950. Mais informações com a repórter Carla Benevides. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, criou uma comissão de juristas para elaborar uma atualização da lei do impeachment. O colegiado terá 11 integrantes e será presidido pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Fabiane Pereira de Oliveira, assessora de Lewandowski, será a relatora. Participa também dessa comissão o ministro do TCU, Antônio Anastasia. Ele é ex-senador e foi o relator no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No ato de criação do colegiado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, explica que a lei do impeachment é antiga, de 1950, e por isso parte dela não pôde ser recepcionada pela Constituição de 88. Segundo ele, em diversas ocasiões, a lei do impeachment foi apontada pela jurisprudência e pela doutrina como fonte de instabilidade institucional e por isso precisa de uma revisão completa. A comissão tem 180 dias para concluir os trabalhos. Amanhã, a Comissão de Assuntos Sociais vota o projeto que cria um auxílio financeiro especial para vítimas de desastres, como enchentes e rompimentos de barragens. Enchentes como as que deixaram mortos e milhares de desabrigados na Bahia e em Minas Gerais no fim do ano passado e início deste ano. Rompimento de barragens, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. O projeto, que está em debate na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, quer garantir uma ajuda financeira temporária para segurados especiais da Previdência, vítimas dessas tragédias ambientais e que perderam as condições mínimas de trabalho e sustento. É o caso dos pequenos produtores rurais e pescadores, principalmente. As tragédias ocorridas em Mariana e Brumadinho mostram que essas pessoas ficam à mercê da própria sorte, sem qualquer auxílio. O texto prevê que eles terão direito a 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, a serem pagas em um prazo de 6 meses.
O benefício só poderá ser pago a apenas uma pessoa do núcleo familiar e desde que ela não receba outro auxílio de natureza previdenciária ou assistencial. O texto aponta de onde virão os recursos para esse pagamento extra do seguro-desemprego, da contribuição previdenciária de empresas mineradoras, petrolíferas e outras que operem com potencial risco ao meio ambiente. O projeto propõe que elas paguem um adicional de 1% de contribuição previdenciária sobre o valor das remunerações pagas aos empregados todo mês. A Seguridade Social não pode assumir a responsabilidade por danos causados por outros, setor econômico, que muitas vezes não tomam todos os cuidados e medidas necessárias. E já estão marcadas reuniões de outras comissões do Senado para esta semana. Então vamos conferir a agenda desta semana. Amanhã, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente realiza a reunião do Fórum da Geração Ecológica. Às 2h30 pode ser votado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, projeto de lei que prevê a emissão nominal de passagens de transporte rodoviário. Na quinta-feira, às 10h30, a CPI sobre a situação das vítimas e familiares do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense deve ouvir o presidente do clube, Roque Mor, o ex-presidente Plínio Davi Nés Filho e um representante da Caixa Econômica Federal. E foi convocada a sessão do Senado para amanhã. Pode ser votado o projeto que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, o projeto que cria a Semana Nacional da Empresa Júnior e também a PEC do IPTU Verde, que estabelece critérios ambientais para a cobrança do imposto e desonera a parcela do imóvel com vegetação nativa. Dos 45 projetos listados pelo governo como prioritários em 2022, 12 estão no Senado. Muitos são polêmicos, por isso a aprovação não é garantida. Simplificar a forma de cobrança de impostos de empresas e pessoas físicas. A reforma tributária está na lista de prioridades do governo na área econômica e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta também é vista como prioridade por parlamentares e pelos presidentes da Câmara e do Senado, mas o texto ainda não é consenso. É uma PEC que aglutina bastante, mas é muito importante ter em consideração e levar em consideração essas reflexões dos prefeitos municipais das grandes cidades brasileiras a respeito da PEC 110. Defendemos a emenda substitutiva 146, que está anexado à PEC 110. Se for a 146, tem apoio da cidade de São Paulo e da Frente Nacional de Prefeitos e de muitos municípios. O que não pode fazer é aprovar a PEC 110, que vai gerar um colapso total na cidade de São Paulo. A privatização dos Correios é outra matéria que o governo quer ver aprovada este ano. O texto, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, também divide opiniões. Vamos chegar ao momento que todo o setor de encomenda, de entrega de encomenda, estará no setor privado. E a nós, brasileiros, restará o ônus de a cada ano pedir 10, 15, 20 bilhões de subsídio para manter o serviço que não dá lucro. Nos quase 200 países que temos hoje no mundo, em apenas 8 os Correios são totalmente privados. Na área de meio ambiente e agricultura estão entre as prioridades defendidas pelo governo o projeto que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental e o que também flexibiliza o controle e registro de agrotóxicos no Brasil. O projeto, chamado por ambientalistas de PL do veneno, foi aprovado pela Câmara na semana passada e será analisado agora pelo Senado. Na área de segurança e defesa estão 2 projetos que provocam muita polêmica. Um deles facilita o acesso de caçadores, atiradores e colecionadores a armas de fogo. O outro é o que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes considerados hediondos, como estupro, sequestro, latrocínio e homicídio qualificado. O setor de serviços no Brasil recuperou toda a queda de 2020.
A indústria, por outro lado, ainda não conseguiu reverter totalmente as perdas da pandemia. Segundo expectativas do mercado divulgadas hoje, a inflação deve continuar a subir nos próximos meses. Veja na coluna de economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Pela quinta semana consecutiva, o Boletim Focus do Banco Central traz uma expectativa de aumento da inflação. Na semana passada, a previsão dos agentes financeiros consultados pelo BC era de fechar o ano com um aumento de 5,44% no IPCA. Os dados divulgados nesta semana mostram uma estimativa de 5,50% e a expectativa de aumento da taxa de juros Selic para 12,25% ao ano. Essas mudanças dos indicadores são semanais e mostram cenários futuros baseados na análise de dados passados e presentes. Semana passada, o IBGE divulgou indicadores da conjuntura econômica relativos a dezembro de 2021. O setor de serviços, o mais atingido durante os 2 anos iniciais da pandemia, mostrou uma recuperação real. Cresceu 10,9% em 21, compensando a queda de 7,8% de 2020. O comércio teve um crescimento de 1,4% sobre 2020 e a indústria registrou expansão de 3,9%, mas ainda não suficiente para superar a perda de 4,5% ocorrida em 2020. O aumento expressivo dos serviços em 2021 é explicado, em grande parte, pela maior segurança de contato trazida pela taxa de vacinação dos brasileiros, o que possibilitou, inclusive, a retomada das viagens. O setor aéreo cresceu 37% no ano. Mas as viagens tendem a ficar mais caras, porque o combustível de aviação é um dos derivados mais caros do petróleo. E o barril do petróleo bruto chegou a ser cotado a $95 na sexta-feira passada. Esse aumento se deve à conjuntura de retomada industrial no restante do mundo e à crise da Ucrânia. E ele se replica aqui dentro, porque a Petrobras calcula o preço dos combustíveis que vende aos consumidores brasileiros como se importasse todo o petróleo que, na verdade, produz. Especialistas defendem a adoção de um modelo de cobrança eletrônica de impostos como forma de evitar a sonegação e reduzir a burocracia tributária. O tema foi debatido durante a audiência pública na Comissão Senado do Futuro, na sexta-feira. A reforma tributária foi considerada pelos expositores o primeiro passo para uma melhor e mais eficiente cobrança de impostos. Eles defenderam a aprovação da PEC 110, que está na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma tributária vai resolver, em definitivo, o problema da trava, o que travou a economia brasileira. Vai destravar, liberando R$1 trilhão para a economia fluir anualmente e arrecadar o mesmo, acabando com grande parte da sonegação, zera a inadimplência, reduz a burocracia. O segundo passo para tornar mais eficiente a arrecadação tributária seria a adoção de um modelo de cobrança eletrônica de impostos a partir da nota fiscal. O imposto será calculado pelo Estado e o recolhimento feito pelo sistema bancário. O objetivo é reduzir a burocracia, a inadimplência e a sonegação. O que nós estamos propondo é unir 2 sistemas que já existem. Existe um sistema de nota fiscal eletrônico robusto, estável, que está rodando nos servidores, enfim, da Cefaz, certo? Então, esse sistema já existe e os sistemas bancários também existem. As empresas também já têm os seus ERPs com todas as informações necessárias. O que nós estamos fazendo, nós estamos ligando esses sistemas, ou seja, a rigor, o que vai ser feito é que o número do documento bancário, por hipótese, o número do boleto, o número da transação bancária, será mais uma transação para a nota fiscal eletrônica. Não dá para você
né, ter uma boa arrecadação e um bom sistema funcionando, se você não tem realmente o sistema informatizado, se você não tem tudo isso digitalizado, e no Brasil não tem, o próprio governo é totalmente analógico, né? O plenário do Senado fez na sexta-feira uma sessão em homenagem ao líder espírita Chico Xavier. Participantes lembraram que Chico praticava filantropia e que as obras e ensinamentos dele foram essenciais para a sociedade. A sessão especial homenageou Francisco Cândido Xavier no ano em que a morte do médium mineiro completa 2 décadas. O senador Eduardo Girão, autor do pedido para a homenagem, lembrou a infância humilde de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, município da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Chico Xavier viveu no mundo sem ser do mundo. O médium era, sobretudo, um filantropo. Embora viesse a se tornar o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, ele cedeu integralmente, repito, integralmente os direitos autorais de suas obras para instituições de caridade espalhadas por todo o nosso país. Embora fosse reconhecido como um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um dos mais importantes expoentes do espiritismo, jamais cobrou um centavo pelas mais de 10 mil cartas que psicografou, consolando milhares de famílias. A vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes de Moura, disse que o mundo precisa conhecer Chico Xavier. É o protótipo do homem do futuro, da nossa humanidade futura, o homem de bem. É sobretudo isso, um homem de bem. Eu penso, posso estar enganado, que o Chico não precisa de homenagens. Nós é que precisamos homenageá-lo. Nós temos uma necessidade de falar para o mundo que um homem de bem, profundamente amoroso e bom, esteve entre nós. Para o jornalista Marcel Souto Maior, biógrafo de Chico Xavier, ele permanece vivo por meio de suas obras e ensinamentos. O Chico está vivo. Encontros como esses, que o Girão definiu lindamente como uma homenagem à cultura da paz, né? Quando a gente se reúne aqui para lembrar das lições do Chico e para falar da importância de pôr essas lições em prática, que é basicamente a prática do trabalho em favor do outro. O Chico está vivo também nos livros que ele publicou. A gente já falou aqui, foram mais de 450 livros, né, e que são livros que continuam salvando e transformando vidas geração a geração. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.